formas geométricas em cores fortes se movem. Cortadas por linha branca, se transformam em ondas. Programa especial em branco, no fundo vinho, acima e abaixo do nome, Ondas Coloridas. Olá, começa agora o programa especial. Hoje vamos falar sobre o incrível universo da leitura e das pessoas que se dedicam a escrever e a contar histórias. Eu sou Juliana Oliveira, apresentadora e cadeirante. Fique com a gente. Nesta edição do programa especial, vamos bater um papo com Ilac Lobato de São Paulo. Fernanda Honorato visita a Biblioteca Parque e nossa equipe conhece o projeto Livro nas Praças. Já imaginou um ônibus recheado de livros circulando pela cidade? É exatamente essa a proposta do projeto Livro nas Praças, que circula pelo Rio de Janeiro. Com o objetivo de estimular a leitura, a Biblioteca Itinerante conta com um acervo de 2.000 títulos, entre eles, livros acessíveis para pessoas com deficiência. Ônibus azul com as portas abertas. Na porta traseira, um toldo. Na carroceria, desenhos de livros e os dizeres Livros nas Praças. Entrevista no interior do ônibus. Meu nome é Isabel Porto, sou coordenadora do projeto Livro nas Praças, que trata-se de uma biblioteca itinerante. O objetivo desse projeto é estar levando leitura, aos bairros e municípios que não têm biblioteca pública, em espaços, nós ficamos em praças e vilas olímpicas com essa biblioteca itinerante, atendendo a comunidade local. Além do atendimento ao leitor de empréstimo de livros, é também auxiliar as pessoas na leitura, na indicação de acervo. Existem turmas de estudantes de escolas que entram alunos, eles também fazem as leituras para as crianças, aquelas que têm dificuldade de leitura ou não, ou a gente faz uma atividade mesmo de leitura, faz uma roda de leitura e lê, pega alguns livros de acervos e faz algumas atividades para as crianças. A gente também no projeto faz atividades de contação de histórias, de teatrinhos, com grupos, para ser uma biblioteca bem diversificada mesmo. A gente recebe pessoas com autismo, portadores de síndrome de Down, pessoas cadeirantes. O nosso acervo acessível que nós temos no momento, maior o foco a gente está trabalhando com os livros em braille aqui. Mão de um adulto por cima da mão de uma criança, que desliza os dedos em um livro com dupla leitura, em braille e ampliado. Meu nome é Cláudia, eu trabalho no projeto Livro nas Praças como monitora e participo desse projeto auxiliando as pessoas no contato com o livro, primeiro contato com o livro. Nós temos um acervo que atende pessoas com deficiência, inclusive deficiência visual, o acervo em braille, auxilio na leitura, no primeiro contato com o livro e leva a criança a ter o conhecimento com a literatura. E aí, Caio, vamos escolher um livro? Vamos. Cláudia pega de uma estante o livro O Lanterna e entrega a Caio. Tem como? Esse aqui é o Lanterna. Então, Caio, vou mostrar o livro que você escolheu, o Lanterna. Você já está aprendendo braille? Tô esse ano. É porque no ano passado, no comecinho, eu lia muito mal. Mas esse ano, eu tô aprendendo agora. Ai, que bom. Então, vamos lá. Lanterna. Compreendendo a deficiência intelectual. Para minha mãe, Fernanda de Castro, que me ensinou a nunca desistir. Alexandre Gomes. Meu nome é Fabiana, mãe do Caio Eduardo, de 9 anos, deficiente visual. O Caio começou a ler em braille esse ano, teve um pouco de dificuldade na leitura, mas tem desenvolvido cada vez melhor. Ele participa de biblioteca na escola, na escola mesmo, eles têm uma atividade que vai para a biblioteca toda quinta-feira, e já foi também biblioteca de passeio na escola, e aqui no ônibus é a primeira vez. Isso pode ajudar constantemente, porque até o interesse mesmo dele de ler na escola, em casa, eu pegando o livro aqui e levando para casa, fica bem interessante. Gosto de livros da Chapeuzinho Vermelho e também gosto de livro de terror. Tô achando irado demais. No interior do ônibus, Caio continua com as mãos sobre a página do livro em braille aberto. A biblioteca itinerante funciona de terças a sábados, das 10 da manhã às 16 horas.
passando 5 praças na primeira semana e depois 5 praças na outra semana e voltando para o mesmo ponto de origem de 15 em 15 dias. Para quem quiser mais informações sobre o projeto Livro nas Praças, a gente pode visitar a nossa página, o nosso Facebook, Livro nas Praças, ou então entrar em contato pelo e-mail livrosnaspraças@gmail.com. Ônibus estacionado embaixo de um viaduto. Meu nome é Alaí Reis, eu sou mãe do Rodrigo, ele tem síndrome de Down. E para a gente, assim, o início foi bem complicado, a descoberta, porque foi na hora do parto, né? Não foi diagnosticado durante a gravidez. E com isso, apesar de todo o susto, de tudo que aconteceu, a gente, com o tempo, foi fazendo novos amigos, descobrindo novas histórias, e eu conheci o programa especial. Nós chegamos a gravar já, eu assisto sempre e gosto porque eu acho que desmistifica essa história de que toda criança ou todo ser que tem alguma síndrome é incapaz. E me mostrou, através do programa especial, que realmente a gente consegue muita evolução com as crianças, dando a eles o suporte necessário, o estímulo que eles precisam. Área externa. Alair chuta uma bola em direção ao Rodrigo. Ele agarra e levanta o braço. O Rodriguinho, ele participou do programa há uns 8 anos atrás, mais ou menos, 2004, 2005. Ele ainda era bem pequeno, ele está com 13 anos agora. E eu acho que o programa especial desse tempo para cá, ele tem ajudado muito nessa inclusão, né, nessa sociabilização da criança, né, e ajudando a sociedade a acabar com essa história de preconceito. Eu acho que a importância de mostrar isso na TV que ajuda as outras pessoas. Tem tanta mãezinha, né, que está recebendo seu filhinho agora, que está cheia de dúvida, né, e a gente que é mãe, a gente fica mesmo cheia de dúvida. Mas eu acho que é muito importante para mostrar para elas que vai à luta, busca por eles, entendeu? Que qualquer criança, independente de síndromes ou não, qualquer criança, se você der oportunidades iguais, eles deslancham. Laque Lobato é publicitária e ficou surda repentinamente quando tinha 10 anos. Em 2009, ela fez um implante coclear e redescobriu o som. No livro Desculpe, eu não ouvi, ela conta como foi essa experiência. Meu nome é Laque Lobato, eu sou formada em comunicação social e eu tenho deficiência auditiva e sou usuária do implante coclear. Quando eu perdi a audição, eu comecei a ler. E aí eu comecei a ler revistas e quadrinhos, eu comecei a ler livros. E por causa disso eu me tornei uma boa escritora, porque quem lê muito acaba escrevendo muito bem. Eu tenho um blog chamado Desculpe, não ouvi, que recentemente virou um livro, que ele fala praticamente da deficiência auditiva, na condição de quem usa implante, usa aparelho, de quem usa a língua portuguesa, que era um assunto que quando eu coloquei na internet ainda era muito pouco divulgado. E o meu blog fez um sucesso considerável. E acabou virando um livro, de tanto que as pessoas gostavam do que eu escrevia. E eu comecei a compartilhar na internet, porque começaram a surgir vários blogs de pessoas com deficiência, contando sobre todas as deficiências, física, visual, auditiva, todo mundo contando. Só que não tinha nenhum blog que falasse da surdez dentro do quadro da pessoa que fala português oral, que faz leitura labial, que usa aparelho, que usa implante. Eu não via nada parecido com isso. Conforme eu fui tendo contato com implantados, eu decidi que eu ia fazer um implante e eu comecei a divulgar também o meu caso sobre o implante coclear. E eu passei por todas as etapas, o período de pré-operatório, o que a gente precisa fazer, quais são os pensamentos que passam pela nossa cabeça. Fui contando quando eu marquei a cirurgia, quando eu fui operada. No dia seguinte, eu já tinha um texto no blog com foto minha, com um turbante na cabeça. Então, tudo estava documentado no blog. Foto de Laque deitada lateralmente no leito hospitalar. Ela está com a cabeça enfaixada e sorri. O primeiro implante coclear eu fiz em outubro de 2009. O meu resultado foi razoável, porque a minha parte interna do ouvido não estava em muito bom estado e a gente não conseguiu inserir completamente o aparelho. Ficou faltando algumas peças que a gente chama de eletrodos. E já afetou um pouco a frequência da fala, então eu conseguia ouvir tudo, mas eu não conseguia compreender a voz das pessoas. Depois continuava dependendo da leitura labial. Mas, apesar disso, eu adorava ouvir com um implante, porque era diferente do que eu ouvia com o aparelho. Então, eu conseguia ouvir milhares e milhares de sons que eu estava há 23 anos sem poder ouvir. Então, eu me lembro de uma experiência fantástica. Eu estava fazendo um sanduíche.
e meu marido abriu uma garrafa de refrigerante do meu lado. E eu falei, nossa, que coisa linda essa. E era o barulhinho do ar escapando pela garrafa. Então, quando ele abriu o refrigerante, faz um tsh, 2 segundos que o som dura. E ele é a coisa mais linda do mundo. Eu fiquei encantada. Então, quando elas começaram a ler essa parte que eu ia descrevendo com prazer, cada som que eu ia ouvindo, elas ficavam encantadas. E elas ficavam interessadas em fazer um implante, mesmo que não fosse para ter um resultado perfeito. Porque eu não tinha tido, eu estava feliz, então elas também podiam fazer, ter um resultado tão bom quanto o meu, até menor. E começou a ter muita gente que foi fazer um implante por causa do jeito que eu escrevia, com leveza, com poesia mesmo. Depois de 4 anos escrevendo no blog, contando todas as minhas experiências, compartilhando todos os meus conhecimentos, as pessoas pediam cada vez mais para eu transformar o blog em um livro. Eu achava que quem não me conhecia não ia se interessar pelo livro, que só quem tivesse contato com surdos ia se interessar pelo livro. Então eu achava que não valia a pena, porque as pessoas já podiam ler pela internet, elas não precisavam de um livro. Um dia me chamaram para dar uma palestra motivacional no TEDx. Depois de fazer aquela apresentação do TEDx, que eu conquistei a plateia, eu resolvi fazer um livro, porque eu notei que eu tinha público, que tinha todos os tipos. Aí o meu livro tem o mesmo nome do blog, só para não ver. Né? Embora a capa seja bem diferente, porque ela é uma bolha de silêncio quebrada, com sons entrando. Ele é uma compilação dos melhores posts do blog. Ele conta a minha vida em ordem cronológica. Eu vou contando cada uma das minhas experiências, depois eu conto sobre quando eu fiz o implante, quando eu fiz o segundo implante. E para finalizar, para não ficar só uma biografia, eu coloquei um apêndice técnico que explica o implante coclear para leigos. Na minha versão de uma fono especializada, na versão de uma audiologista. Então, ele é um livro, também um livro didático para a pessoa aprender sobre o implante coclear. Para quem quiser adquirir o livro, ele está vendo só na internet, mas você pode entrar no meu blog, que é desculpenãoouvir.com.br/livro, que aí você recebe o livro em casa, que eu mando autografado para você. Quer uma dica de biblioteca acessível? Nossa repórter Fernanda Honorato mostra para gente a Biblioteca Parque, no centro do Rio de Janeiro. Além de um vasto acervo literário, ela também oferece filmes, músicas digitalizadas, estúdios e uma sala de teatro. Lá você encontra publicações em braille, audiolivros e máquinas que auxiliam os cadeirantes a ler. Fachada da Biblioteca Parque Estadual. Fernanda entra, chega a uma sala e para em frente a uma estante com livros. Oi, gente. Sou Fernanda Honorato pelo programa especial. E hoje estou na Biblioteca Parque Estadual, no Rio de Janeiro. Eu vou conversar com a Vera um pouquinho. Oi, Vera, tudo bem? Tudo bom, Fernanda? Tudo jóia. Prazer receber vocês aqui na biblioteca. É a gente que agradece. Me conta um pouquinho o que você faz aqui dentro. Eu trabalho na Secretaria de Estado de Cultura do Rio de Janeiro como coordenadora de acervo e leitura. A gente tem uma superintendência chamada Leitura e Conhecimento, que cuida de todas as ações voltadas ao livro e à leitura. E, entre essas ações, a implantação de novas bibliotecas no Estado, e, entre elas, essa que é a principal, que é a Biblioteca Estadual, a Biblioteca Parque Estadual, que acolhe a cabeça de uma rede de bibliotecas que a gente vem implantando. Me conta um pouquinho a história da biblioteca. Essa biblioteca estadual ela esteve em diversos endereços e depois veio aqui para esse endereço da Presidente Vargas. É uma história bacana porque ela tem uma importância para o estado do Rio de Janeiro, para o Brasil, porque durante muito tempo, como a gente sabe, o Rio de Janeiro foi capital, né? E então um acervo sempre muito importante, muito grande. E acho que ter um espaço cultural como esse, que faz esse elo entre uma história, entre a nossa memória, o nosso passado, a época do Império, com a época atual, contemporânea, com coisas tão novas, como, por exemplo, o livro digital, ter todo um outro ambiente de arquitetura, eu acho isso super bacana, porque é um dever nosso também, de não perder a nossa memória, né, saber ler o nosso passado para a gente conhecer melhor o nosso presente e projetar o que a gente quer, o que afinal a gente pensa para as nossas vidas e para as novas gerações que estão chegando por aí. Eu estou vendo alguns móveis aqui que foi feito só especial para crianças. Como é que é a relação desses móveis para essas crianças quando vêm aqui?
A relação que a criançada de diversas idades, né, mesmo as mais pequenas até as maiorzinhas, tem com esse espaço é muito boa, muito bacana. Né, como você falou, são móveis pensados para elas, né, os bancos mais baixos, ali tem pia para quando faz uma atividade com tinta ou com colagem, tem puffs e outras banquetas, porque a ideia, tanto nesse espaço aqui, Fernanda, da biblioteca infantil, como lá para os adultos, é que a biblioteca seja, de fato, agradável, assim, colorida, divertida, alegre. Que tipo de recursos de acessibilidade que vocês oferecem aqui dentro? A biblioteca ela é toda acessível, com elevadores, com rampas, uma série de equipamentos que depois a gente vai mostrar. Que todas essas questões elas foram discutidas e pensadas com várias pessoas que entendem desse riscado, como a gente diz, né? Como o Instituto Benjamin Constant, o Movimento Down, acervos também para jovens e adultos com síndrome de Down, né? Que são livros pensados por uma linguagem que facilite, que faça com que eles estejam podendo, de fato, se sentir bem nessa biblioteca, né? Sentindo que é uma biblioteca pensada também para eles. E essa ideia é que a gente possa investir, pensar para que seja, de fato, uma biblioteca acessível a todos e a todas. Então, Vera, vamos dar um passeio por aqui na biblioteca? Vamos lá. Bora, pessoal. Janelas superiores com fotos de autores brasileiros. Fernanda e Vera passam ao lado de paredes envidraçadas. Eu estou vendo um elevador aqui próprio só para cadeirante. Explica para a gente como é que é um pouquinho. Então, aqui a gente está na entrada principal da biblioteca, né? Aqui atrás da gente é a Presidente Vargas. E como no desenho antigo do prédio havia aquela escada, então a gente já colocou aqui, então já na entrada, um elevador, né? Para as pessoas, os cadeirantes, as pessoas que precisarem, até pessoas mais idosas. Então é o elevador já para ter acesso ao primeiro piso, o piso térreo da biblioteca. Parte interna do elevador adaptado com barras de apoio. Fernanda e Vera andam pela biblioteca e param em frente a um armário. No chão há um piso tátil. Bom, Vera, eu estou vendo um piso todo acessível para as pessoas que têm uma deficiência visual. Quando eles chegam aqui, como é que é a reação deles com um piso tão especial como esse? A gente pensou, então, toda a biblioteca com esse piso tátil, até na área externa também, para facilitar a locomoção dentro dos nossos espaços, né? Então, facilita a locomoção para identificar se está próximo de algum obstáculo ou, né, se está próximo de alguma escada e assim por diante. Então, facilita todo o passeio, a locomoção dentro da biblioteca. O que mais me chamou a atenção é que esse armário tem um símbolo de cadeirante. É totalmente acessível só para quem quer cadeirante? A ideia é que a gente, né, como é um armário que tem uma altura maior, né, então que a gente pudesse disponibilizar e sinalizar, deixar claro, visível, que tenha algumas alturas que facilitam, né, para quem é cadeirante. Portas do armário decoradas. Nas mais baixas, o símbolo internacional de acessibilidade física. Fernanda e Vera saem. Sinalização indica os espaços internos da biblioteca. Fernanda e Vera passam por um corredor com as paredes na cor vermelha e param em frente a um banheiro adaptado não exclusivo. O que eu estou reparando aqui, porque tem uma coisa escrita em braille. Explica pra gente o que isso significa. Então, como eu estava falando antes, assim, a ideia é da acessibilidade como um todo, né? Então, fica claro que esse banheiro é um banheiro acessível, assim como também na porta, né, com os símbolos. Interior do banheiro. Vaso sanitário com abertura frontal, barra de apoio, pia e espelho baixos. As duas saem do corredor. Vera, que lugar é esse que a gente está agora? Esse é o espaço para leitores especiais, né? A gente resolveu dar esse nome justamente para abrigar toda essa gama, né? Comumente as pessoas chamam de espaço braille ou sessão braille, mas a gente quis dar esse outro nome para que a gente pudesse ter nesse espaço equipamentos e acervo voltado a leitores, não só cegos ou com baixa visão, assim como pessoas com dificuldades motoras, pessoas com Down e assim por diante. Então, vamos lá conhecer. Então, vamos lá ver? Vamos lá. Vem, pessoal. Aqui a gente tem algumas máquinas, né? Só para visual.
Então essa primeira máquina, por exemplo, ela não é para pessoas cegas ou com baixa visão. Esse equipamento é um equipamento que se chama folheador automático. Então, pessoas que têm paralisia, que gostariam de ler um livro e não têm mais a possibilidade de manuseá-lo, basta chegar aqui com a cadeira de rodas e ajusta a altura e a velocidade. E aí a máquina vai folheando o livro página a página. Sobre a bancada, o folheador automático em funcionamento. Então, aqui eu vou passando por vários equipamentos. Assim, esse é para pessoas que têm baixa visão, então é um ampliador, né, onde eu posso ajustar o que eu quero ler, e aí é como se fosse um ampliador do texto escrito na tela. Monitor com caracteres ampliados. E esse equipamento, para que ele serve? Esse equipamento aqui é um teclado Braille e ele faz com que um texto, né, um livro que esteja aqui em cima, como se fosse um scanner, gere a leitura na tela, também em letras maiores, e também nesse teclado. Vera aponta para a linha Braille. Então, através desse equipamento de linha Braille, é possível o texto no material físico para o alfabeto Braille. Bom, vamos passar para outro equipamento, então? Vamos lá. Esse aqui, Fernanda, é bem bacana. Esse equipamento é um equipamento que, através dessa caneta, que é uma caneta especial, eu posso fazer um desenho. Eu vou fazer um desenho de uma casinha. Eu não sou uma boa desenhista, não, mas vou fazer uma portinha e uma janelinha aqui e um sol. E aí eu vou passar nessa máquina aqui, que é uma máquina que gera um calor, e através desse calor vai produzir um relevo ali onde eu passei a tinta, né? Essa tinta preta. Então essa máquina, qual a importância dela? Que ela pode transformar aquele desenho num desenho com alto relevo. Vera retira o papel em relevo desenhado da máquina. Será que eu posso passar um pouquinho a mão? Pode passar a mão. Você vai sentir um pequeno relevo, principalmente na casa, que dá para sentir que está mais alto. Nesses aqui foram os desenhos antigos Tem um gato, esse gato ficou bacana, bem mais bonito que a minha casinha. Então, por exemplo, um livro infantil, digamos, né? Eu posso contar a história para minha filha, que é cega, só que eu quero reproduzir o desenho que tinha daquela gatinha, por exemplo, naquela história. Então, eu posso fazer o desenho aqui e passar nessa máquina, e através do tato, essa criança vai poder entender que desenho que era aquele, por exemplo, né? Esse seria um dos usos possíveis. Ou uma pessoa cega que queira experimentar desenhar alguma coisa e sentir, através do tato, a emoção daquele desenho que ela mesma fez. São vários equipamentos aqui, um teclado com letras maiores também para facilitar. Isso aqui também é bem bacana, uma impressora em Braille. Então, como você vê aqui, ó, Fernanda, tem, né, todos o relevo. Mostra um papel impresso em tinta e Braille. Então, é possível uma pessoa vir aqui na biblioteca e digitar seu próprio texto ou seu próprio poema e levar embora o poema em Braille, né? Essa é a ideia da biblioteca como um todo, que seja uma biblioteca que tenha um acervo bacana, que tenha, então, a possibilidade de acesso a esse conhecimento, mas que a gente possa também oferecer aqui um espaço para produção de conhecimentos também, produzir experiências aqui dentro. E esses livros, tem alguma coisa? Esses são os livros em Braille, né? Então, aqui é a seção onde a gente dedica, como eu falei antes, aos leitores especiais. A maior parte desse acervo é em Braille, como esse aqui, por exemplo, né? O Gabriela Cravo e Canela, Jorge Amado, grande Jorge Amado. São livros que ocupam muito espaço, né? Porque são vários volumes para o mesmo título. Então, a gente tem aqui, são vários livros, a literatura em Braille, livro de Camus, enfim, sobre a literatura brasileira. Na estante, 2 livros, A Bolsa Amarela e Quem Soltou o Pum. Vera, obrigada pela oportunidade, pelo convite
e valeu mesmo, de coração. Fernanda, eu que agradeço. Muito bem-vinda e desejo a todos que venham conhecer essa biblioteca o mais rápido possível. Tchau! Em frente a uma bancada, Fernanda folheia um livro. O programa especial de hoje fica por aqui. E você, gosta de escrever? Qual o seu livro preferido? Conta pra gente, compartilhe a sua história. Não deixe também de deixar sugestões sobre o que você gostaria de assistir aqui no programa especial. O nosso site você já sabe, programaespecial.com.br. Um grande beijo e até semana que vem. Tchau! Os créditos do programa especial desta semana você encontra em nosso site